Paz e alegrias. Vamos, nesse momento, mentalizar nossos irmãos espirituais que já estão aqui presentes, nossos amigos espirituais e também os guias amorosos dessa casa, oração, trabalho e estudo, a nossa fraternidade. Rogamos a nosso irmão Elias Sobreira que possa estar conosco nessa tarefa administrativa, de nos auxiliar nesse roteiro, para que possa auxiliar nossos irmãos que, com todo amor e boa vontade, querem iniciar a tarefa da campanha do Quírio nos seus centros. E, em nome de Jesus, pedimos que possamos realizar na santa e divina paz. Assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão para fazer a leitura da prece. Assim sendo, Senhor, agradecemos a oportunidade e pedimos a permissão para dar início à reunião de revisão e remissão do roteiro da campanha do Quírio na tarde de hoje. Bom, vou fazer uma leitura da reunião anterior, tá? Reunião de revisão e remissão do roteiro da campanha do Quírio, realizado dia 13 de junho de 2026, lá na Fraternidade Espírita de Campanha do Quírio. Presentes: Antônio Alves, Walter Rodrigues, Silvio Sampaio, Silvio Gomes, Manuel Sebastião, Rosemary Umbelino, Marco Polo. Pronto. Ficou definido dias da reunião e horário, todo segundo sábado de cada mês. É o caso, né? De 15 às 17 horas, até o cumprimento do objetivo. Objetivo: revisão e remissão do roteiro da campanha do Quírio, depois de publicar em livreto, entre aspas, cartilha, e nas mídias sociais, adequando-o à realidade dos tempos atuais. Qualquer coisa pode intervir aí, meu parágrafo. Fazer um roteiro simples e objetivo. A equipe de trabalho, primeiro prepara, depois submete a um grupo maior e depois vai para aprovação pelo Conselho Deliberativo. A equipe deve trabalhar com a realidade, sem fugir aos ensinamentos de Jesus Cristo e da doutrina espírita, fundamentado na codificação por Allan Kardec e objetivos da campanha do Quírio. Marco Polo vai escanear o roteiro atual para distribuir à equipe pelo Zap. Lembrete: quando preparar o roteiro, colocar que um dos nossos principais objetivos é uniformidade de procedimentos, fundamental para o respeito da sociedade, embora que não existe empecilho para adequação às necessidades e iniciativas de cada grupo. Na formatação, utilizar sempre o termo aconselhável, não utilizar o termo obrigatório. A finalidade da Fraternidade da Campanha do Quírio é de orientadora. Colocar no roteiro Campanha do Quírio que toda doação e arrecadação no trabalho de Campanha do Quírio, de ponto ou de em casa, por Pix, QR Code, deve ser sempre destinada ao CNPJ da instituição patrocinadora e ou da beneficiada, ao critério dos organizadores, nunca CPF individual. Grupos ainda em formação. Quem não tem CNPJ deve procurar uma outra instituição co-irmã e, em comum acordo, organizarem as campanhas, nunca utilizar CPF de pessoas, diretores e ou coordenadores. Não utilizar o termo pedágio. O certo é campanha do Quírio de ponto. Informar o motivo. Orientar quanto aos procedimentos e cuidados nas campanhas do Quírio, em mercados, supermercados, condomínio fechado, eventos, abre parênteses, com colocação de caixas ou balaios. Explicar por que o termo legionário da campanha do Quírio. Explicar por que o nome Campanha do Quírio. O histórico da campanha do Quírio, sob responsabilidade de Antônio Alves, depois o grupo submete à aprovação.
Livros sobre campanha do quilo, orientados para pesquisa. Isso são sugestões, Microfone. que foi colocado aí. Estou dizendo que o que você está lendo aí, que a gente está vendo, É a ata, mas eu estou dizendo, essas questões aí são sugestões, né, que vai sendo acrescentar. Por exemplo, aí agora no livro aí, Antônio está citando os livros que nós que estamos fazendo parte da comissão leia, para nele a gente buscar, né, alguma referência para a gente fazer alguma argumentação baseado, né, ter a referência. Perfeito. Livros sobre campanha do quilo, orientados para pesquisa. Campanha do quilo, o bom combate, Elias Sobreira. Campanha do quilo, como a vejo, Isolaco e Mustafa. Paulo e Estevão, Emmanuel, psicografado por Francisco Canto Xavier. Capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Cartas Paulinas, Novo Testamento, Histórico da campanha do quilo. O Peditório em nome de Jesus. Trabalho de Antônio Alves. E trabalho de mestrado de Alessandra Menezes. Antônio Alves vai solicitar uma cópia da autora. Esse último livro. As diretrizes aqui colocadas estão sujeitas à revisão em conformidade com o pensamento da maioria a posteriori. Bom, foi lido a ata. Alguém tem alguma consideração aqui a fazer? Não, aprovada, né? Eu acho que ela está, porque a gente discutiu naquele dia. Pegue sempre o microfone, senão não sai. Por mim está aprovada, porque ela está de acordo com o que nós discutimos na primeira reunião. Bom, então a gente vai dar continuidade. Você não tem nada... Não, tá ok. Tá ok. Veja, a gente não precisa, eu acredito assim, até dinâmica, que a gente não precisa, porque essa ata não é uma ata como uma ata administrativa, é uma ata para que a gente tenha no norte do que a gente está fazendo. Para quê? Para que a gente não discuta hoje, por exemplo, o que a gente discutiu aí, entendeu? Porque se a gente ficar indo e voltando, a gente tem dificuldade. Mas necessariamente a gente se posiciona sobre ela se a gente tiver interesse. Não precisa quem estava presente dar o ok, feito, entendeu? Perfeito, eu acredito que... Porque ele não veio. Diga seu nome. Meu nome é André José dos Santos, eu não posso Adeilton? opinar. Andreilson José dos Santos. Andreilton Andreilson. José dos Santos. Eu não posso opinar porque eu não estava presente a outra reunião. Anterior. É de qual instituição? Eu sou do Taperinha, hoje estou representando Taperinha de Jesus. Taperinha de Jesus. É Grupo Espírita Taperinha de Jesus. Onde Manuel... Não, Manuel é do voluntário. Ah, voluntário. Certo. Ok. Bom, então, o propósito é a gente... Todo mundo está com a cartilha? Tem alguma cartilha, Padre Ailton? Não. Pronto. Bom, a gente ficou de ler isso aqui e fazer a discussão. Né? Eu tive, na última campanha, mês de junho, aconteceu algo inusitado e eu me lembrei logo para trazer para aqui. Tá certo? Para até registrar aqui nessa reunião mesmo, que é o propósito aqui. Aconteceu algo inusitado, que foi o seguinte. Uma determinada casa, a pessoa estava até comigo. Eu estava com mais 2 pessoas. E uma delas, a pessoa da determinada casa, queria fazer uma doação, mas estava com R$50. E perguntou a ela se ela trocava. Ela disse, eu não tenho trocado. Mas ela ficou apreensiva se era permissível ou não. Eu disse, olha, eu não vejo mal nenhum você pegar o dinheiro e trocar para garantir a doação. Respeitemos, pois, a intenção benfazeja de quem quer doar, porque se a gente for assim muito ortodoxo, está tolhendo a oportunidade de receber o donativo e está também levando uma linha extrema para quem quer fazer. Porque vai estranhar. A pessoa quer doar e não vai doar porque alguém disse que não bote a mão na mochila para trocar o dinheiro. Não vejo mal nenhum. Tá certo? Não vejo mal nenhum. Então, eu estou registrando isso aqui para que a gente tome esse item como algo inusitado, mas ao mesmo tempo fique registrado para um fórum maior a gente discutir, já que só somos 4 aqui. Mas eu não vejo mal nenhum.
outra coisa, a pessoa aconteceu já umas 2 ou 3 vezes na campanha que a gente está fazendo lá no Augusto César, não ter dinheiro. E aí a gente orientou de logo. Tem o Pix aí no final. Inclusive, foi por mim elaborado. A gente elaborou citando as atividades, dizendo o que e quando e o horário. O que, quando e o horário. E lá no final eu boto o CNPJ e o Pix. E está tendo o êxito, tá, de muita gente está doando R$2, R$5. A gente percebe pelo pequeno valor, no máximo aconteceu até R$10 de Pix doando. Então, a pessoa não está com dinheiro, mas o Pix tem sido uma transação financeira de fácil acesso para todo mundo. Olha, falaram sobre a questão de cartão, alguém andar com maquineta. Bom, eu fico receoso porque a maquineta, ela foge à questão do CNPJ, tá certo? Então, quando a diferença da maquineta, o zelo que a gente está, pelo menos está consenso aqui entre nós, a evidência do CNPJ. Então, o CNPJ não tem dubiedade. Você passou o CNPJ, vai direto para a conta da pessoa jurídica. A maquineta fica abrindo brecha, sem nenhum pré-julgamento, de outros desvios, tá certo? Então, para não abrir precedente, é melhor a gente focar CNPJ. E reforçando seu... Olha, só como sugestão, essa questão que é bem delicada em relação a dinheiro que vai para instituições, é que o CNPJ seja em nome da instituição, porque qualquer pessoa tem direito a abrir um CNPJ, PJização, né? Aí corre risco também. Eu posso ter um CNPJ, aí de repente a pessoa pensa que é para isso, mas está sendo para mim. Aqui, tá vendo? Nem CPF tem mais. Aí o CNPJ está em cima do CPF. Aí assim, enfatizando que esse CNPJ seja realmente em nome da instituição que está patrocinando o trabalho da campanha. Perfeito. Só um reforço, né? Perfeito. Porque hoje está aberto para muitos aí, para todo mundo. Quem quiser CNPJ vai pagar os impostos, vai. E a ata que eu acabei de ler deixa bem amarrado, né? Essa é uma sugestão. Vai passar para Manuel. Assim, é por isso que é importante a gente entender a diferença da campanha do quilo e a fraternidade, porque são duas. Porque, veja bem, a campanha do quilo a próprio estatuto ele define o que é a campanha do quilo. Na definição do estatuto, diz que a campanha do quilo é um peditório, tá certo? Onde voluntariamente o legionário, que ele também define o que é o legionário, ele vai atrás de agariar espécie financeira e alimento. Ponto. Campanha do quilo definida. A gente sabe que o movimento de campanha do quilo, ele vai além dos braços da fraternidade. Existem instituições que já se declararam, preferiram realizar a campanha do quilo sem ter nenhum vínculo com a fraternidade. A gente sabe disso. Então, a gente tem que entender, e quando, por exemplo, a gente falou isso na outra reunião, quando você vê, por exemplo, o trabalho que Antônio fez, falando sobre campanha do quilo, remontando lá dos apóstolos, tudinho, que é o peditório. Então, por isso que colocado aí na ata, foi colocado quem discutiu, para que a gente observe o dia a dia e que a gente não faça nenhum conflito de questão de campanha do quilo. Agora, a fraternidade, ela surge para ser exatamente, está lá na finalidade da fraternidade, é incentivar o trabalho de campanha do quilo com as instituições espíritas adesas, não é isso? E comemorar a data da campanha do quilo. As duas outras lá atrás levar a mensagem, porque são 4 finalidades. A primeira, levar a mensagem do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, estudar a obra espírita de Allan Kardec e essas outras duas que eu falei, tá certo? É a fraternidade. Então, a fraternidade ela surge, como a gente falou também, por quê? Para dar credibilidade e a legitimidade ao trabalho de campanha do quilo. Qual era o tempo? Por isso que a gente citou essa obra importante de Alessandra Menezes.
qual é a realidade de 1940, da década de 40, de 50, e por que a fraternidade, no caso a Central do Quilo? Porque ela dava legitimidade documental. Você tinha a carteirinha, não é isso? A carteira, né, para você fazer. Então, hoje, a campanha do quilo, o nome campanha do quilo é feita por várias instituições, como eu falei, sem ter vínculo com a fraternidade. Qual é a nossa função como fraternidade? É que a gente se organize suficiente para dizer quem faz campanha do quilo, adese à fraternidade, tem esse roteiro, tem essa legitimidade da instituição, para que a instituição também ela saiba dizer, olha, essa pessoa, essa instituição faz a campanha do quilo, mas ela não é adesa à fraternidade. Como também é da responsabilidade da fraternidade buscar aqueles que querem ser adese e receber o seu roteiro, que é isso que a gente está trabalhando, o roteiro, nessa proposta de levar o roteiro. Então, a gente não pode perder isso. Por isso que existe a campanha do quilo e existe a fraternidade. Então, a gente tem que fazer esse roteiro baseado no que é a fraternidade, diante da campanha do quilo. Essa questão, como você falou, do recurso, né, de você fazer a troca, inclusive a Alessandra fala no livro dela, citado até por Isolac, exatamente isso. Ela diz que a campanha do que ela deve estar preparada até para que o doador faça o troco, né? Você disponibilizar que o doador, você não toca, o doador vai, te troca e dá, né? Vamos supor, pega os R$50 e tira 45, tira 40, né? Então isso é preciso estar estruturado para isso. Então, como é que se faz isso? É preciso estar muito estruturado, é preciso que o legionário esteja muito orientado, entendeu? E isso, por ser uma responsabilidade, a fraternidade ela tem nesse sentido. Outra coisa também, a sugestão que fica registrada, que eu sugiro, é que a fraternidade ela não disponibilize mais o crachá. O crachá ela seja da instituição. O centro espírita vai, por exemplo, aqui é o centro espírita, vai fazer, ela tem o seu crachá, porque ela tem controle dos seus legionários, até porque o legionário, como sócio colaborador, ele está vinculado a uma instituição. Tanto é que ele pode ser indicado para o conselho ou até para uma executiva diante da proposta da instituição. Então, aquela instituição ela conhece o legionário. Então, se ela faz um crachá, se essa instituição ela tem um crachá, ela bota o crachá, tá certo? Da forma que ela acredita que seja melhor organizado. Ela bota lá o QR Code do seu CNPJ. Ela prepara todo o seu crachá com a anuência da fraternidade, se ela tiver ligação à fraternidade. Ou seja, a fraternidade ela já não tem mais a responsabilidade de ter que orientar, como é o nome? Definir não, como é que a pessoa pega aqui na fraternidade dos crachá, como é? Fornecer o crachá, não. Da mesma forma que a fraternidade, ela disponibiliza a mensagem, mas ela não precisa necessariamente fornecer. Então, o crachá seria. Agora, se tem uma instituição que ela não tem condições nenhuma, aí entra a fraternidade e diz, a gente tem crachá. Está entendendo como é? Então fica, porque a instituição, ela desenvolve personaliza o seu crachá, ela vai ter um controle sobre os legionários que faz a campanha com ela, e ela mesmo faz lá o QR Code disso tudinho. Agora, a questão, só para concluir essa parte, de, por exemplo, maquineta, tem que ter um limite, porque se a gente entrar demais na possibilidade, porque veja, se uma pessoa que de fato quiser doar, você dá a mensagem disso, a nossa casa é essa aqui. Você pode fazer essa visão, não tem lá o CNPJ na mensagem, a pessoa pode fazer uma mensagem com QR Code, essa pessoa vai levar, depois ela vai pensar, não precisa agonia de passar uma maquineta. Passa uma maquineta, não. Quer dizer, então, é aí onde vai ter a campanha do quilo do ponto de vista da fraternidade. Agora, se outras instituições querem fazer a campanha do quilo dos modos dela, tudo bem que tem a liberdade, como está colocando aí, mas a fraternidade ela precisa desenvolver o roteiro onde ela tenha um domínio dessa prática, porque ela tem que se responsabilizar, né? Porque, por exemplo, se acontecer um escândalo amanhã,
se é que aconteça, a fraternidade ela precisa estar bem estruturada e se resguardar, dizer, ó, a campanha do quilo ela é livre, né, no sentido da prática da campanha do quilo. Agora, do ponto de vista da fraternidade, essa instituição ela não faz parte, entendeu? Tem uma maneira de você nem entender. Então, é por isso que quando a gente vai fazer o roteiro aqui, concordo com o Antônio que ele colocou lá, a gente não pode fazer algo de que impeça alguém de fazer a campanha do quilo. Agora, a gente tem o dever de ter uma estrutura, né, até para que a gente possa ter respaldo e dar essa legitimidade para quem faz campanha do quilo baseado na fraternidade. Eu acho que isso a gente tem que... Reforçando o que o Mano colocou, é bem interessante esse ponto do PIX, né? Que ainda enfatiza que deve ser feito um PIX, né? Em relação ao CNPJ da casa, e reforçando, como o nosso amigo leu a ata anterior, a uniformização. Olha, a campanha do quilo é isso aqui. Se você quer fazer, faça a sua forma, mas está fugindo ao que seja feito aqui. Não é impondo, né? Porque é isso que acontece com as federativas, né? Não vou mais longe, porque senão vai englobar tudo aqui, né? As pessoas não estão mais respeitando nenhuma federativa. Até a Federação Espírita Brasileira está tendo um movimento aí para todo mundo se desfiliar dela. Eu não vou voltar para o ponto aqui, que for muito amplo. Mas aqui, se não tiver essa uniformização, aí cada um vai fazer de uma forma. Hoje é 9 horas que sai, né? Daqui a pouco vai sair de 10 horas, ou vai querer sair de 7 horas, ou vai querer terminar de meio-dia. Essa uniformização que vocês trataram na reunião passada, né? Que é super importante. E é o que se trata realmente aqui, esse roteiro, né? Que deve ser feito assim. Não se pode desassociar. Se você vem aqui, quer fazer campanha do quilo, pega as orientações, segue esse modelo aqui. Aí é quando o Mano coloca, né? Aí você pode usar o crachá, vai usar o crachá, mas está de acordo com essas orientações. Porque se lá na frente surgir uma bomba, a escola vai estar resguardada. Porque você fugiu aqui. Aqui estava dizendo, ó, o dinheiro é para dar, um exemplo, né? O dinheiro é para se contar e depositar naquele dia. Mas o cara pega o dinheiro, leva para casa e dá outros fins. Aí, paciência. Estava aqui, porque é assim que os próprios delegados, né? O sistema jurídico age. Você está de acordo com isso aqui ou não, né? Está seguindo aqui as leis. Não é que seja uma coisa tão engessada, mas infelizmente tem que ser. Agora, com todo amor e carinho, tal, que é muito difícil para esse movimento que nós fazemos, né? Aí até discordo de Mano, né? Ah, mas a escola é separada da fraternidade. Bom, mas são 80 anos. Será que ainda não se conseguiu a escola dizer, ó, meu trabalho é esse, meu trabalho é fazer isso, ou se tem medo? Eu me lembro que quando eu passei aqui, os abrigos não traziam, Mano. Acho que o Mano não estava aqui ainda não. Os abrigos eram 12, nem me lembro quantos abrigos era, eu era secretário, veja. É uma função pesada, vocês sabem, né? Não trazia como é o nome? O relatório, né? Que era mensal, parece que era mensal. Eu e Isolaco se dispusemos aí alguns abrigos, mano, para cobrar. Aí o cara dizia, mas não tem que fazer, não tem quem faça, não. Eu e Isolaco se dispôs, e mesmo assim o camarada nem sequer trouxe o relatório depois. E eu saí da instituição, não sei se prestou conta, não, para você ter ideia, tá vendo? Era um abrigo. Um centro espírita também que fazia, e fica difícil, né, mano? Aí não tem um direcionamento assim, entendeu? Há 80 anos você não tem ainda uma identidade, olha, nós temos que fazer isso aqui. Nós fazemos isso aqui. Se não está de acordo aqui, paciência. Assim, quer dizer, é o meu ponto de vista, né? Porque eu estou me baseando no que vocês leram na reunião passada ali, a uniformização. Isso é sem imposição, que eu sei que é difícil. Vai ter nego aí que vai dizer, eu faço aqui como eu quero. E não vem em escola nenhuma não, tal, tem um modelo, né? Aí não está nem contrariando mais a nós, está contrariando as próprias espiritualidades, porque se não for assim, tá? É o meu ponto que eu relato para vocês. Agora, assim, não com aqui na questão. Eu não sei se você está entendendo, eu acho que eu não me fiz entender sobre essa coisa de ser separado. Eu não sei se você me entendeu. Não, mas é porque isso, o que eu estou falando com ele aqui, é uma coisa aqui, porque ele está dizendo que discorda de mim, porque eu estou dizendo que a campanha é separada da fraternidade. Eu estou dizendo, então eu não estou conseguindo me expressar para dizer a você por que é separado. Porque, por exemplo, existe uma instituição, como é que é a instituição lá de Boa Viagem, que faz campanha do quilo? Uniluz, que faz uma preparação com música e tudo. Pronto, ali é a campanha do quilo. Isso. A gente não pode, mas ele não tem vínculo com a fraternidade. É isso que eu estou dizendo, é separado nesse sentido.
Porque uma coisa pode existir sem a outra. Está entendendo como é que é? Agora, o que não pode. Quer dizer, a campanha do quilo pode existir sem a fraternidade. Agora, a fraternidade é que não pode existir sem a campanha do quilo. Por quê? Porque nas duas finalidades da fraternidade é o incentivo à campanha do quilo e a comemoração. Então, a fraternidade ela não pode existir sem a campanha do quilo. Entendeu? Então, a gente não pode pensar em fraternidade sem campanha do quilo. Agora, a gente pode pensar em campanha do quilo sem fraternidade. É disso que essa separação que eu quero dizer a você. Não é, agora, a gente aqui, nós hoje, que estamos discutindo, nós não estamos discutindo o nome da campanha do quilo, a gente está discutindo a gente está discutindo a finalidade da fraternidade. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Aqui, a gente está dentro aqui falando sobre a fraternidade e como a fraternidade vai desenvolver, tá certo, a sua finalidade, que é incentivar a campanha do quilo e a comemoração da campanha do quilo. A gente aqui está discutindo como fraternidade, a gente não está discutindo como campanha do quilo. É essa a diferença que a gente tem que entender. Campanha do quilo, alguém pode estar falando de campanha do quilo e nem está pensando em fraternidade. Mas a gente aqui é fraternidade, a gente é a fraternidade da campanha do quilo. E a gente tem que discutir como é que a gente faz esse roteiro, porque é compromisso nosso entregar para as instituições que querem ser a DESA como realizar a campanha do quilo. Entendeu? Não, mas o estatuto fala de ADESA. As que vão ser É que é, não, exatamente. Não é isso. Por exemplo, a sua instituição, veja, a fraternidade, sabendo que existe a tapelinha de Jesus, que tem interesse, que faz a campanha do quilo, como a fraternidade, ela vai lá e diz, olha, eu sou a fraternidade. A minha finalidade é de dar o incentivo sobre a campanha do quilo, é lhe promover palestra aqui sobre a campanha do quilo, é lhe dar crachá, né, se for preciso. Quer dizer, conte comigo. Agora, se está pegando de Jesus, você para mim assim, ó, eu vou fazer a campanha do quilo, mas eu não quero ser a DESA. Pronto, ela vai continuar fazendo a campanha do quilo, mas ela não é a DESA, a fraternidade. Está entendendo? Mas, exatamente. E você não pode dizer, então é você tem que fazer. Não. Agora, é compromisso da fraternidade, a gente como fraternidade, de ir, lá no Estatuto, ir nas instituições espíritas e dizer, olha, eu sou a fraternidade, existe uma instituição que incentiva a campanha do quilo, você quer ser a DESA, agora você precisa ser a DESA, porque eu não posso lhe representar se você não for a DESA a mim, que é outra discussão que a gente vai fazer lá na frente. É outra discussão que a gente vai fazer, como é que eu posso representar a sua instituição se você não é a DESA a mim? Entendeu como é? Porque o Estatuto fala de ser a DESA, está entendendo? Então, é essa posição que a gente tem que fazer, por isso que a gente precisa. Agora, eu concordo com o Antônio, com todos nós temos consciência aqui. A gente não pode também querer discutir a fraternidade querendo que todo mundo que faça a campanha do quilo faça igual a fraternidade, porque só quem faz. Entendendo? É isso que a gente não pode ir por aí, como está na ata. A gente tem que estar à disposição. Lembra Jesus? Como foi que Jesus fez? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quem não está cansado e sobrecarregado, não precisa vir para Jesus. Mas Jesus está se posicionando. Ó, eu estou aqui. Você está precisando de mim? Entendeu? É mais ou menos nessa linha. Ó, a fraternidade, a finalidade dela é essa. Então, ela tem que dizer para as instituições espíritas, dizer, olha, campanha do quilo, ó, eu sou uma referência. Você quer a minha referência? Você quer o meu apoio? Quero. Agora, você precisa estar comigo, porque eu só posso representar você se você tiver, porque aqui que garante o Estatuto. Porque você sabe, todos nós sabemos aqui, que as instituições podem até dizer, eu não tenho tempo de fazer relatório, eu não quero ser a DESA, mas na hora que tiver um problema, vai bater na porta da onde? Da fraternidade. Entendeu? Então, lá também, mas para isso a gente tem que estar estruturado, que é o que essa gestão, como você bem colocou, de Antônio Alves. Marcos está aqui, de corpo presente, está fazendo um trabalho fundamental, que é otimizar, digitalizar as coisas, para exatamente, porque não tem nada mais importante do que isso que o Marcos está fazendo, de tentar enxugar as coisas, amarrar, para ficar tudo direitinho, porque a burocracia exige isso, né? Porque senão não tem. Então é isso que a gente está fazendo, é essa questão.
Mano, eu entendi, entendeu? O seu posicionamento. Só que em parte de quê? Veja. A fraternidade é uma casa, é como uma federação espírita pernambucana coloca, casa mata, que é a maior briga. Federação Espírita Brasileira, casa mata do espiritismo no Brasil. Se tem a fraternidade aqui, isso aqui tem efeito jurídico, concorda? É o roteiro. Aí a nossa irmã, ela é lá de Olinda, né? Rose tem o centro espírita de Rose. Aí ela quer fazer campanha do quilo. Olha, a campanha do quilo é o que está aqui, Rose. Beleza? Você citou o exemplo aí do centro que faz a música, né? Não está errado, não. Tem que mudar realmente de acordo com a instituição lá. Mas só que aqui não tem música. Concorda? Mas aí uma coisa que não é maldoso, como ele bem colocou também, do negócio de tirar o dinheiro, trocar ali, não vejo maldade, porque o pessoal faz uma tempestade. Mas aqui, a campanha do quilo é aqui. Se você não está obedecendo aqui, está fazendo a seu jeito aí, novamente, quando surgir a bomba lá na frente, não me procure, não. Vamos ser direto. Ou então, não, olha, vamos passar a mão aqui e não sei o quê, como você, não, aquele exemplo que nós estávamos conversando antes, né? É isso que eu coloco, mano. Ou a fraternidade tem sua identidade, aí você colocou novamente um ponto aí, é só incentivar e comemorar. Ou incentivar e comemorar só, não, incentivar e comemorar. Oxe, qualquer instituição pode fazer também, entendeu? E cadê o roteiro? O roteiro, você está seguindo o roteiro, então você é a DESA e está seguindo o roteiro, ótimo, a campanha do quilo. Pode, ou então, como o movimento espírita que nós fazemos parte, faz o espiritismo à moda da casa, fugindo da base que é Kardec. Já coloca outros estudos, que é a maior briga. A federação coloca assim, a comissão coloca assado, mas as instituições fazem a forma dela. Aí depois tem a dificuldade lá na frente, mas não está seguindo a mesma situação que está ali, ó, como está tudo prevendo. Aí, novamente, mano, é isso que eu coloco, essa identidade que eu não entendi ainda. Você coloca fraternidade aqui, só para incentivar e comemorar, mas para fiscalizar. Você está seguindo. Não é que nós vamos sair atrás, não. Eu vou atrás do Batista de Carvalho, do Lar de Jesus, do Moacir, não. Ou do Voluntário de Jesus, não. Eu sei que você faz um trabalho bem lá, mas é seguir essas normas aqui. Aí, bem, ótimo, você é a DESA, olha, um ponto positivo. E está seguindo as normas aqui, é essa. E a fraternidade, eu sei que também não tem pernas para isso. Nós não temos pernas para cada um tem suas a fazer, tem instituição que faz parte tal. É dedicação total, praticamente, a mais a instituição do que ir lá fora, só os gatos pingados que está aqui. Entendeu? Nós não podemos aqui também querer mudar o mundo, mais 80 anos que a casa tem, será que ela não tem sua identidade? Olha, nós podemos fazer tal, entendeu? Perdoe-me, Marco, assim, porque eu não, se eu quisesse, não estaria aqui, mas eu estou porque eu brigo pelo movimento. E eu gosto de criticar, mas também apontar as sugestões e estar de frente. O André criticou, mas está de frente também. Entendeu? Não é que eu seja melhorzinho, não, porque eu faço movimento. Eu sou do movimento, entendeu, mano? É isso. Cadê a identidade? Incentivar e comemorar só. Aí vem lá o Moacir. Daqui a pouco vai estar fazendo totalmente sem estar seguindo aqui. Entendeu, mano? É nesse ponto, respeitando o teu ponto de vista. Eu entendi o que você quer dizer, mas nós não podemos furtar que a fraternidade tem seu compromisso, tem sua identidade. Não é obrigar, novamente, eu sei. Não é obrigar, novamente, eu sei. Vou repetir, não é obrigar ninguém, novamente, eu sei. Porque lidar com o movimento, lidar com gente é difícil. Muito difícil. Quando eu ia citar um exemplo aqui de um companheiro que me deu carona, mas não vou citar que é muito longo, né? Ele se afastou, só resumindo, de uma instituição bem grande aqui em Recife, porque quando pediu o relatório ao presidente da casa do que ia ser feito de dinheiro que entrou, o presidente aspou, você está me chamando de ladrão? Na cara do cara. Aí, veja, ele se afastou da cara porque o cara começou a gritar, o próprio presidente, que medo ele tinha de apresentar. Tá vendo, mano? Nós da instituição, estou dizendo assim, fugindo, mas é só você. Tem que ter uma identidade. Não é só incentivar e coisa, não. Tem aqui as normas, então siga essas normas. Aí você, a DESA, prossegue. É isso. Olha. Vamos dar uma continuidade, eu entendi o que eles estão falando, certo? Para mim, eu sou da fraternidade, ela tem um objetivo e ela faz. E ela tem um peso, né, que ela faz, promove. Agora, a fraternidade tem duas pessoinhas que, se você chamar, você lembra o quê? A Escola do Quilo, que é Luzinete, 3, né? Isoláquio e Antônio Alves. Então, falta o pessoal mais novo, né? 50 mais, né? 50 mais, ficar, né? Ficar na história, 50 menos, né? Agora é o seguinte, refletindo o que ele falou aí, da instituição, nenhum momento diz aqui o objetivo da fraternidade.
Não tem aqui o objetivo da fraternidade. Não, Mas eu não estou dizendo que não, aqui, eu não, mas seria bom. Veja só, eu estou achando que aqui, pô, histórico das campanhas do quilo, né? Aí tem um blá 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 da história. Eu tiraria, a minha sugestão é tirar essa histórico. Tiraria esse histórico. É a minha sugestão, viu, gente? Isso aí é sugestão. Esse histórico, eu só tenho essa história. Eu colocaria a fraternidade, o objetivo dela de promover tudo, e colocaria a carta de Dr. Bezerra de Menezes, que ali é um tratado. A carta do Dr. Bezerra de Menezes. Aí depois começaria, né? Como você vai fundamentar uma campanha do quilo? Qual a orientação da fraternidade para que oriente você montar uma campanha do quilo no centro espírita? Né? Que pode não ser a 10, mas pode aderir a partir do momento que você... Então, definiu o que é a campanha, definiu o que é o legionário, e muito sempre o legionário, né? Porque legionário, vai ver porque legião, é um soldado, né? Mas muita gente não entende. Né? Isso que aí foi no primórdio, e saiu que a intuição que Elias Sobeira teve, né, através do Dr. Bezerra, né? Que são ligados a anos-luz, né? Mas aí teria que ter o objetivo, a fraternidade, a carta de Dr. Bezerra, o que é a campanha do quilo, como ele fala aqui, e o que é o legionário. E a partir daí já dá as finalidades, como tem aqui, né? Resguardando algumas coisas aqui. Por exemplo, vou chegar lá no roteiro, viu? No campo 2.2, que tem aqui objetivo de finalidades, aí a letra B, ajudar na manutenção dos abrigos, creches e outros que vierem aderir a esse programa. No caso, hoje, atualmente, não tem abrigos, tem poucos, né? Não tem orfanato, tem creche, e outros. Esses outros tem que ter específico. De acordo com a legislação civil, né? Que é o Código Civil, né? Por isso que a Escola do Quilo mudou de nome, tirou e se adequou ao Código Civil. Outro seria o quê? O trabalho de assistência que a casa realiza, que ele também colocou, né? Ele pensou, foi a sugestão dele. Porque esse outro está muito vago. Que outros? Então, você tem que, pelo menos, a casa faz vários serviços assistenciais, faz enxovais, dá sopa, né? Faz sopa, dá café fraterno. Se você falar, não vai gravar, não. As cestas básicas, né, que ele faz. Então, esse outro a gente tem que ser específico, para não ficar solto. Esse é no 2.2b, né? Esse aqui foi... E aqui vale... Aí, aqui embaixo, no 3.d, ele faz. Nas cidades em que não tenham abrigos ou creches, as campanhas do QI deverão ser dadas para programa de assistência beneficente. E justamente podia estar esse nome aqui, né? Ele fala nas cidades que não tenham abrigos ou creches. E tem locais que... Aí o que é? Justamente você está fazendo a campanha do quilo para a instituição das assistidas, as famílias assistidas. Não é verdade? Não é isso? A exemplo, aqui na instituição, aqui são arrecadadas, as pessoas se cotizam e fazem, assim, mas a campanha do quilo daqui, ela vai para o Lácia Costa. Ela segue o Lácia Costa, ela entrega o seu Costa. E aí já aconteceu, vou dar dentro aqui do Pix, a gente não tinha o Pix do Ceci Costa. Não tinha, na época. E aí, rapaz, olha, se tiver Pix, eu bato. Aí a menina, bota no meu. Eu fiz assim. Aí a menina botou e depois ela tirou. Quando chegou aqui, ela entregou, sabe, o dinheiro. Aí a gente pediu o Pix, eles deram tudinho, a gente já anda com o Pix do Ceci Costa. Mas concordo com Manuel, o Manolo, que a instituição que está fazendo campanha do Quilo, hoje ela tem o crachá, mas fazia o crachá, e colocava o Pix dela, o endereço dela e até as atividades dela, que é importante. Quando você chegar, se você faz campanha para onde? Que centro é esse? Faz o quê? Eles perguntam, tem pessoas que não sabem, né? E perguntam. Então, seria para isso, é mais ativado. Então, aqui, eu fazia e tiraria essas mensagenzinhas aqui, desse roteiro, essas mensagens. Porque se eu botar o Dr. Bezerra lá, ele fecha tudo, que é aquela carta, o tratado. E botava também a data que foi feita, foi em julho de 1964, há 61 anos atrás. Já fez 62 anos atrás. Então, 82, né? Aí aqui, tiraria esse aqui, eu botaria esse... Você fala aqui, diga o que se trata. Aqui que eu digo assim, entre um ponto e outro, 2.2 e 3, aí tem quanto brilha, uma mensagem. O que é essa mensagem aqui? Não é isso? Só uma questão. Não, eu não entendo essa mensagem. Não, mas... eu não vou sair daí, não. Porque, eu também fiz essa observação aqui. No 2.2, a letra B e a letra D,
tá certo? Eu substituía para uma letra só B, e exatamente, em vez de fazer exatamente isso aqui, ajudar na manutenção dos trabalhos assistenciais. Entendeu? Aí, aqui, na minha anotação, eu eliminei aqui o B e o D e fazia só a letra B, tá certo? E aqui embaixo, eu tiraria a B, C e D e ficava só B, nesse sentido, a escolher o objetivo assistencial, certo? Quer dizer aqui, a função de uma campanha do quilo, né? Aí, letra A, esclarecer assistente das reuniões doutrinárias através de incentivos para o trabalho. Olha, só quando você se reportar o subitem, a linha A, B ou D, diga o item que se refere. O 3, né, a linha A aqui. Aí, a linha A, tá certo, tá lá, esclarecer, né? Veja, o 3, fundação de uma campanha do quilo, procedimento para fundar. Aí, letra A, esclarecer assistentes das reuniões doutrinárias, ou seja, você vai na instituição para esclarecer o que é a campanha do quilo, você não está convidando para fazer. Aí, nessas letras B, C e D, né, aí você coloca aqui, ó, escolher o objetivo assistencial, ou seja, você vai dizer ao público aquela campanha, qual é o objetivo dela. Naqui estava, anteriormente dizia aqui, escolher o abrigo ou creche para receber o benefício. Quando a pessoa ia dizer, vou fazer processo e costa, como a instituição pode não ter, não fazer... É a A do item 3. A B. A A permanecia, porque a A, ela está dizendo que... B, C e D de qual item? Eu vou dizer. Do 3. Na A, ele fala que você vai esclarecer aquele público. Vamos fazer campanha do quilo, né, tudinho. Está lá, esclarecer assistente em reuniões doutrinárias através de incentivo para o trabalho. Aí, nas letras B, C e D, ele vai tratar de coisas semelhantes. Aí, por isso que resumiria para uma letra só e colocaria aqui, escolher o objetivo da assistência. Ou seja, você vai dizer ao público qual vai ser o objetivo daquela. Você não precisaria falar, como diz aqui, abrigos, não. A não ser que você faça para um abrigo, mas do contrário, você dizia, essa campanha vai ser para... Eu concordo contigo. Agora, nessa letra A, 3A, ele fala esclarecer assistente da reunião. Pelo que eu entendi, o próprio centro aqui, vamos dizer que o centro do Taperendo Jesus, ele pede na reunião pública dele, ele esclarece ao pessoal, que ele está chamando o pessoal, não é isso? É isso? É isso. Porque aqui está dizendo a função de uma campanha. Se falar sem o microfone, é no 3A, eu entendi, no 3A. Quando o presidente da casa esclarecer a assistente da reunião judiciária. Eu acho que esse ficou meio... É o termo, ficou meio... Você pode mudar essa... Ô, Marcos, é porque nem sempre a gente vai poder ficar fazendo essa troca. E às vezes essas palavras é mais para concordar com que a pessoa, assim, mais do que vai valer a pessoa que está ditando. A finalidade dessa reunião é para justamente adequar uma redação compreensível. Não. Porque outrora fizeram essa redação, hoje é outra realidade. E então é passível da gente fazer a Não, isso, eu só estou falando dessa troca do microfone que você fala. Mas o microfone é para ter um disciplinamento da voz, porque não tem quem consiga registrar uma ata mais de uma pessoa falando. Eu concordo com você, mas às vezes é uma parte curta, só para dar Aí tem que passar o microfone, porque é impossível redigir uma ata com duas pessoas falando ao mesmo tempo. É impossível. Mas assim, eu concordo. Na hora, quando a gente lê essa letra 3A, a gente entende, mas como você falou, a gente tem que adequar aos dias atuais. Para mim, você, quando falou, Manolo, você falou que fosse a fraternidade para esclarecer. Mas não é justamente a casa espírita, né? Não. Aqui, rapaz, nessa letra A. Não, eu vou ter que esperar. É isso que eu estou dizendo, essa dinâmica de toda vez que ficar aqui, vai ficar. Eu posso até falar só algumas palavras e vou dizer a você, mas se eu for toda vez pegar o microfone para colocar, veja, presta atenção, vou dizer diferente. Veja bem, o roteiro, tudo isso aqui que a gente fala, o regimento interno que existe aqui, todo ele é baseado, ele não pode fugir ao estatuto. O estatuto, ele tem lá, no geral, é feito a Constituição, como todos nós sabemos. Então, não adianta a gente fazer um roteiro, tá certo? Que ele vá de encontro ao estatuto.
Tá entendendo? Por isso que a gente precisa entender o estatuto. Então, o estatuto, ele fala que a finalidade da fraternidade é incentivar a campanha do quilo, as instituições ADESA. Ponto. Mas quem vai fazer esse incentivo, necessariamente, não quer dizer que vai ser a fraternidade. A fraternidade, ela tem que ter estrutura. Por exemplo, quando a fraternidade faz isso aqui, para o roteiro, ela faz exatamente para que ele, fornecendo a uma instituição, a própria instituição, ela vai fazer essa abordagem. Então, a fraternidade, ela fez a função dela, está entendendo? Não é necessariamente que é a fraternidade. Mas o estatuto está dizendo, isso aqui já é o detalhe, é feito o regimento. Quando a gente for para o regimento, se a gente for ler o regimento trata de assunto que não está lá no estatuto do ponto de vista detalhado. Mas quando você vai ver, ele tá entendendo? Então é isso, é por isso que a gente precisa entender o estatuto, tá certo? E a partir daí a gente fazer o que a gente está propondo. Depois você fala o que eu falo. Olha, eu concordo, mas veja, na 3A, eu acho que é a linguagem mesmo. Foi na época, foi dito assim, esclarecer assistente das reuniões doutrinárias. Eu acho que o responsável devia ter uma coisa assim, uma frase mais... O responsável da casa espírita, ela tem que convocar as pessoas através de reuniões doutrinárias, palestras públicas, né? Para incentivar o pessoal, porque você, na palestra pública você chama o pessoal, não é isso? Exatamente. Mas aqui não diz, aqui você dá uma dubiedade aqui. Incentivar assistente da reunião através do... Entendeu? Eu acho que tem que mudar alguma coisa nesse termo aí. A redação o item 3, a linha A, ele está muito subjetivo, está faltando mais objetividade, como você chamou a atenção. Agora, veja só, o papel aqui dessa reunião, que está acontecendo o segundo do sábado de cada mês, é justamente a gente melhorar a redação para orientação, tá certo? Que, em preferência, evidencie a fraternidade. Mas o âmago da questão é orientar a campanha do quilo. E por que a relação intrínseca da fraternidade? Porque a fraternidade, ela tem o papel de orientar. Se tem muita gente, às vezes, que não tem uma correlação com a fraternidade, é falta de assistência que a fraternidade não está tendo. E por que não está tendo? Por falta de material humano. Porque não se pode ser evidenciado como uma entidade orientadora, organizadora, incentivadora de um trabalho que você não está presente. É como um pai de família que quer, depois que o filho vai crescendo, quer chamar atenção por alguma atitude que venha ser diferente do conceito por ele interpretado como comportamento social, e aí o filho vai dizer assim, mas quem é o senhor? Se no dia a dia eu estou crescendo, quase não vejo o senhor, só vejo de manhã quando toma café, e às vezes à noite nem vejo pelo horário que chega à tarde que eu vou dormir para me acordar cedo para a escola. Então, quanto menos a gente participa, menos tem referência de conceito, de orientação, tá certo? Quando eu propus o levantamento inusitado do relatório de todas as campanhas do quilo, de todos esses municípios, de Moreno, São Lourenço, Camaragibe, Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista e Abreu Lima, é para que tenhamos uma evidência da importância. E quem está fazendo é a fraternidade. Esquece CPF de Marco Polo ou assemelhado. É o CNPJ da fraternidade. Com isso aí, a gente está sensibilizando e trazendo, em outras palavras, através de atitudes, que você seja um partícipe desse assunto. Não seja apenas um observador, um anônimo. Aí, dar satisfação a ele já é algo simpático. E é isso que eu tenho feito. Buscar a simpatia, o convencimento, porque cada caso, cada entidade
tem que ter uma argumentação. E o diálogo eu gosto de fazer online, porque online o semblante denuncia como é que está sendo receptivo ou não. Se estiver falando pelo telefone ou pelo WhatsApp da vida, fica uma coisa muito pálida. Mas quando eu estou falando olhando, aí a estratégia psicossocial para eu saber até onde está tendo eficácia do que eu estou falando. Entendeu? Isso é o primeiro, é a entrada. Depois tem as atitudes da sintonia, do comprometimento, que tem casos que está fazendo o comprometimento. Já tem outros que está mais apático. Eu não quero falar com ele pelo telefone, de maneira nenhuma. Eu quero falar online. Só que eu não tive oportunidade, porque, por exemplo, vou dar o nome aqui para a gente, o Lado de Jesus. O Lado de Jesus é o único que não conseguia ainda conversar. Bati um papo de 40 ou foi 50 minutos com o presidente. Foi ótimo, mas ficou por aí. Ou seja, não fui muito longe. Eu pensei que tinha atingido o propósito do vínculo. Não. Percebe a enganação que eu passei? Então, eu vou lá na quinta-feira, só que eu não tive a oportunidade. Eu ia essa quinta agora, teve a reunião administrativa da instituição que eu faço parte. Então, eu quero falar pessoalmente, mas eu vou o quê? Armado de argumento para arguir e contra-arguir alguma coisa que ele venha colocar como uma banalidade a importância da fraternidade ligado à campanha do quilo. Porque de que adianta a gente discutir e consensualizar redações se a gente não tem uma sensibilidade de compartilhamento de informações, de solidariedade, de referência ao movimento espírita sobre a campanha do quilo. Tem que ter. Isso daí é um item. Quando o Antônio visita aqui e acolá as casas, ele está buscando um link social, psicológico, filosófico, religioso, com a casa e junto à fraternidade. Quando as casas fazem aniversário, e eu estou apostando nisso, que eu fui já para o aniversário do Persevere, o aniversário do Nesca, em Paulista, fui para o aniversário de onde, meu Deus? Estou para ir para o do Neil, que já recebi a programação. Então, toda a programação que me chega, eu vou lá visitar. E lá eu digo, estou representando a fraternidade como membro do Conselho Deliberativo e estou representando o Augusto César como coordenador financeiro. Entendeu? E trago também, arrasto gente do Augusto César para ir comigo. Porque é o princípio elementar. Qualquer ser de qualquer instituição gosta que venha as pessoas falar. E numa hora dessa que no mínimo, um exemplo, se eu não falo, eu faço palestra, mas eu não sei fazer palestra, eu não faço. O mínimo que eu posso fazer é marcar presença no aniversário. Dele dizer, puxa, Marco Polo da instituição lá de Santa Amaro, ele veio para o aniversário aqui. Então, ele se sente congratulado que você teve o apreço no aniversário, estava presente. E ele vai, com certeza, com maior satisfação, novamente, quando for convidado. Isso eu aprendi em 1980, quando era vice-presidente lá do Bezerra de Menezes. Eu passei a conhecer todos os abrigos que fazia a campanha do Quilo Bezerra de Menezes, porque eu me senti com compromissado de ir fazer palestra, conhecer, agradecer, incentivar a campanha do Quilo. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente mantém uma dinâmica funcional dessa, aí o pessoal vai ver a fraternidade com outros olhos. Entendeu? E quem participar? Todos aqueles que a ficha cair como importante para ser partícipe, não observador. Entendeu? A intenção do Marcos está muito boa, né? Só que ainda, Marcos, se o pensamento é bem atual, né? Só que ainda eu gostaria, né, que fosse assim, dessa forma. Gostaria, né? Não estou dizendo que era para ser assim. Olho no olho, presencial. Porque mesmo que seja online, a pessoa ainda não diz a verdade. Talvez você tenha uma vivência, né? Mas olho no olho e a sua ideia está bom, é ir lá. Se ele não vem cá, nós vamos lá. E para quem tem vergonha, ele fica devendo, né? E ele vem
água mole em pé do duto, bate até que for, ele Perfeito. vem. Né? Perfeito. Era essa a grande dificuldade. Né? E também, seu Marco, eu Polo. entendo o seguinte, que os companheiros também são limitados. Eu, anteriormente, eu malhava o pau nesse pessoal, mas a partir do momento que eu fiquei fora e vi que a situação é uma situação, muitas vezes, que na instituição só tem, muitas vezes, Rose, que é a secretária, e o presidente. Tem 1001 situações para resolver ali, e muitas vezes, para sair fora, tem que deixar outro que muitas vezes não tem na casa, e é difícil. É a realidade de muitas instituições por aí. Eu vendo, por exemplo, citou o Lar de Jesus. Quanta dificuldade não tem o Lar de Jesus ali interno, né? Embora teria, né? Olha, poderia pegar até uma pessoa responsável, você vai representar hoje o Lar de Jesus em tal reunião. Talvez falte esse dinamismo também, não sei como é que está a situação lá. Um exemplo, né? Mais ainda, só não discordando do senhor, é que seria não online, mas seria o olho no olho. Qual a tua situação? Porque o online, o cara ainda ele pode se desvencilhar do compromisso. Eu só estou ali porque eu assumi compromisso com você para não perder a palavra. Né? Assim, só a minha opinião. E assim, damos a oportunidade, mas também ir lá, né? Como você bem coloca que vá. Olha, quando Rose chama atenção, Manuel chama atenção do item aqui, eu acho isso maravilhoso. Porque é o repensar da redação que foi feita aqui. Na época foi feito com uma realidade que atendeu muito bem, obrigado. Mas nós somos seres dinâmicos. E o propósito é esse, é discutir minudentemente a redação que melhor faça compreender. Cada reencarnação que a gente vive é um momento histórico, filosófico, político que a gente vive. Não tem que por que repetir, tendo copiar e colar. É subestimar a capacidade do livre-arbítrio, do raciocínio, da intelectualidade de cada um que adquire. É por isso que é importante que a gente discuta a redação aqui, tá certo? Sem ferir o princípio, mas adequar uma redação que atenda à realidade. Veja só, como vou repetir só para a gente, combinando aqui com o Manuel, para a gente fechar nos itens 2 e 3 da nossa reunião. Né? Porque, como sugestão, né, a carta do doutor Bezerra, no 2, a campanha do quilo, 2.1, as definições. 2.1. Pronto, 2.1. 2.1, definição, a definição da campanha, como está aqui, a definição de legionário, que a pessoa não sabe o que é um legionário, né? Eu não sei se esse termo aqui da campanha do quilo, todo ele tem uma campanha do quilo, uma prece movimento, eu tiraria isso, colocaria só a situação aqui, e aí no 2.2, que já foi discutido aqui, né? Só para a gente estar revisando, viu? 2.2, a sugestão, que era justamente o B e o D, né? A gente fazer a junção dele, né? O B e o D, o C continua, não é isso? O B e o D, no 2.2. No 2.2. Justamente para a gente. No meu, aqui eu fazia a letra B. Não, o microfone. No meu aqui, a letra. Não é isso. Eu estou falando para você que o B e o D saía para fazer só uma B. No caso, o D se somaria ao B. Né? Justamente, é só mudar a redação para que a gente possa ver, que como ele colocou aqui, escolher, quando ele disse, juntamos os dois, o B e o D, e escolher o objetivo social da campanha do quilo. Né? Aí isso aí é o F continuou, né? O E continuou, e aí vai ser o A, B, C. Aí o 3, no 3, fundação de uma campanha do quilo. O 3, a letra A é que deveria mudar essa redação, letra A. Eu acho assim, na minha corrida, eu não acho esclarecer. Eu acho que era convidar nas reuniões públicas, né? Reuniões públicas aos trabalhadores da casa, né? Para que possa fazer a campanha do quilo. É um convite. Você faz um convite, né? Geralmente você. Só um complemento. No 3.A. Só um complemento. Quando você dá ênfase aos trabalhadores, eu só para melhorar a redação, convidar a todos presentes. Para não ficar condicionado aos trabalhadores, a todos presentes. Quem não for, passa a ser. Certo. É por isso que ele fala de assistente. Mas aí acho que não. É porque o termo assistente ficou muito subjetivo. Ela está melhorando a redação para mais objetividade. Pronto, vamos lá. Lembre o irmão Sobreira chegou lá no
Na instituição lá que ele apresentou a campanha do quilo, né? Estou esquecido agora. Ele chegou lá, apresentou a campanha do quilo e ele fez o que ali? Ele esclareceu o que era a campanha do quilo, tá certo? Através de quê? Do incentivo. Então, na medida que você esclarece, você incentiva. É isso que ele está falando. Você chega na reunião, você vai esclarecer através do incentivo. Você está incentivando e está esclarecendo a campanha do quilo. Não é só você falar de campanha do quilo, vamos fazer a campanha do quilo, mas você precisa, quem está ali fazendo, como a gente coloca aí, fazendo a palestra, você precisa esclarecer o que é a campanha do quilo, que a pessoa dali entenda. Por isso que é importante também a gente lembrar que a campanha do quilo, a gente não pode perder essa questão. Tem que fazer a união entre o agariar, a questão material, mas também por que é o diferencial da fraternidade. Aí eu volto na questão da fraternidade. A campanha do quilo da fraternidade tem uma referência, porque ela tem a finalidade não só de agariar donativo, ela tem lá nas duas primeiras finalidades, levar a mensagem de Jesus e esclarecer a doutrina espírita. Então, se você faz a campanha do quilo, onde você não está dando ênfase a isso, essa campanha do quilo, ela não está adequada. Entendeu? Então, alguém pode até fazer a campanha do quilo. Vou fazer a campanha do quilo na rede de supermercado Mateus, eu consegui. Mas você vai conseguir fazer esse trabalho de esclarecimento do Evangelho? Está entendendo como é que é? Então você... mas aí eu vou conseguir, vou fazer o trabalho de assistência. Ótimo, você não pode impedir ninguém que faça a campanha do quilo. Mas essa campanha do quilo, ela não está... Está entendendo como é? Então, o incentivo que a gente tem que fazer aqui é entender isso. Você vai entender que esse roteiro ele tem que ser baseado. Então, por isso que eu digo, quando você vai para o Estatuto, que o Estatuto define o que é a campanha do quilo, ele fala a campanha do quilo de peditório. Ele não fala sobre o que está no livro O Bom Combate, na mensagem entendeu? Lá na finalidade. Mas subentende que é isso, não se faz campanha do quilo sem esse objetivo aqui. Por isso que o roteiro ele vai e contempla. Né? Por isso que o roteiro ele é muito mais, fala muito mais da mensagem, por isso que você diz que é importante botar a mensagem do Dr. Bezerra Menezes, porque o roteiro ele sensibiliza mais, ele não fala só da campanha do quilo, simplesmente campanha do quilo, ele diz que a campanha do quilo é um peditório, mas esse peditório ele precisa ter, por isso a simbologia, por exemplo, que a gente falou aqui, a simbologia do saco nas costas e a mochila na mão. Ainda que você não bote mais peso no saco, mas você precisa estar com o saco no ombro, porque tem a simbologia. Esse roteiro, ele não, eu também penso que ele não pode perder essa simbologia, por mais que você coloque lá, né? Não, pode fazer dessa maneira, daquela outra. A gente preserva a simbologia, né? Quando você fala que o Estatuto não entra no detalhamento, aí me veio na minha mente, vamos fazer uma comparação que o Estatuto está para a Constituição Federal e o livro de orientação está para a lei ordinária, para entrar no detalhamento. Entendeu? É aí aqui que vai entrar, porque o Estatuto pode fazer um link, referência, mas aqui é como se fosse a lei ordinária, aqui é que vai entrar no detalhe. Agora, isso daqui urge que a gente analise para adequar a redação, é importante. É essa a finalidade. Com certeza, porque como você falou, isso foi colocado aqui. Como você falou, isso foi colocado. O que está lá na ata anterior. A gente tem que lembrar que a gente precisa falar da campanha do quilo de forma bem leve. A gente não pode oferecer uma campanha do quilo que as pessoas dizem, não, isso aqui é um moralismo, né, que eu não vou, eu prefiro fazer a minha campanha do jeito, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Não achar que, se você não faz essa campanha do quilo aqui, então a gente tem que ter essa sensibilidade do dia a dia, a campanha do quilo no passado, no presente, como será ela, né? Então isso, essa é a grande desafio nosso. Você vê, por exemplo, a gente sabe o quanto a fraternidade está deficitária de seu compromisso. Isso é inegável. Né? A gente hoje que faz parte da fraternidade sabe o quanto a fraternidade ela deve dos seus compromissos. Isso aí não tenha dúvida.
Entendeu? Por quê? Porque, como foi bem colocado, como você bem colocou, tem muitas instituições aí que estão fazendo a campanha do quilo da forma que está fazendo, porque não tem a presença da fraternidade lá. E a fraternidade não consegue ir lá da forma que ela... Por isso que a gente precisa se estruturar para depois ir. Não adianta. Meio que a gente, essa gestão aqui, ela está trocando pneu com o carro andando. A gente está tentando fazer. Agora, a gente sabe que a gente está devendo muito. Agora, não adianta também você ir de todo jeito. Né? É como a linguagem do futebol. Não adianta você ir atrás do gol de todo jeito que você fica, né, vulnerável. Então, é isso que a gente está fazendo. Agora, também a gente não pode fazer as coisas de todo jeito. A gente tem que ir entendendo. Veja, aqui a gente tem convidado o conselho, a executiva, e legionários, e até também legionários que fazem parte da história da fraternidade, como André, porque tem muito a contribuir. Mas veja a quantidade de pessoas que a gente consegue reunir. Agora, isso é porque a gente tem compromisso e os outros não têm? Não. É questão de agenda mesmo. Então, é difícil você... Veja como a gente precisa debater as coisas aqui, mas a gente precisa, por isso que Antônio colocou ali também. Não tem tempo. A gente vai debater o roteiro, gastar tudinho, porque a gente poderia ficar lendo item por item aqui, corrigindo e depois lançar. Mas não é isso, a gente tem que subir, não é, a gente tem que subir organizado, tudinho. Então, a fraternidade está se estruturando para poder, como o Marco bem colocou, de chegar e dizer, olha, eu estou aqui, né? A minha presença, a fraternidade. Mas, infelizmente, a gente não tem condições ainda de fazer da forma que a gente tem um compromisso de fazer. Mas isso é o início. Por isso que não adianta a gente fazer esse roteiro com toda a pressa, a gente fazer de um jeito que a gente consiga dar esse recado para aqueles que aqui puderem participar, né? Devido os horários, né? A gente ficar no 2.2 até o 3, até a linha E, que a gente já estava vendo aqui, né? A gente fica por aqui. Eu sei, mas a gente vai por causa do... Filhas também? Ah, então você tá... Pronto, então fez. Então... Tem mais meia hora ainda. Então vamos, né? Se você fez... Eu só tive... Acho que eu tô com aqui na vez, eu só achei que a campanha do que deve ser realizada aos sábados ou domingos, de porta em porta, no horário de 8 às 11, com 30 minutos iniciais reservados para a preparação. Eu acho muito pouco 30 minutos. Né? Eu acho muito pouco. Aqui a gente faz 1 hora e tira 10 minutos só para a gente decidir, ó, você vai com quem, aí define o grupo. Aqui é um grupo de 13, 14 pessoas, às vezes 15 pessoas aqui. Então, o coordenador dá a oportunidade de cada um falar dos 10 mandamentos, ter um evangelho. Então, isso aí 1 hora. E mesmo porque a gente sabe, se a gente fazer uma preparação correndo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá fora, né? Tem a parte lá de fora, né? Porta em porta. Então, eu acho que quando ele bota assim, com 30 minutos iniciais reservados para preparação, eu acho que era ser no mínimo, né? Eu acho assim, porque 30 minutos é como a gente vai nessas campanhas de interior. Aí fica conversando, comendo. Aí quando chega no momento, aí vão correndo para fazer o evangelho, para fazer o quê? É aquela correria, que eu acho que não deveria ser assim. Né? Pronto, eu vou finalizar aqui e passar para ele. Veja só, o horário aqui, eu acho ele não bem adequado. Que comece o trabalho internamente 8 horas, tudo bem. Mas o ideal, eu acho melhor sair às 9. Por quê? Porque a gente terá de convir que é aos domingos e muita gente quer descansar. Aí você chega de 8 horas, pode ser cedo para muita gente, está incomodando, está batendo na porta. Então, esse tempo de 8 horas, a gente começar sentar adequado, chega mais cedo, 7h40, 7h30, 7h45, mais 8 horas começar o trabalho. E lá vai se ler o mandamento da campanha do quilo, vai ter aqui as orientações desse livrinho, do bom combate, o evangelho, vai comentar. Nesse processo elucidativo de estudo do evangelho, esses detalhes todos, se passa e a gente sai às 9. Não está chegando na casa, porque a gente tem que imaginar, se chegar muito cedo na casa das pessoas, pode ser inconveniente. Entendeu? Eu me acordo 4 horas da madrugada, mas são coisas anormais. O predominante não é isso.
Então a gente tem que pensar, porque o problema eu costumo dizer sempre, que quando a gente está falando algo, por mais esclarecedor que seja, e convencimento que temos, não necessariamente para quem está ouvindo vai chegar na mesma frequência. Não vai. Ele pode ouvir, entendeu, mas não absorveu na mesma veemência. Mas é isso que está acontecendo mesmo, seu Marcos. Hoje, qual a instituição que sai de 8h30? Todas as que eu conheço e onde eu faço campanha é 9 horas. Agora, o que você está colocando é conversando de 8, né? Ampliar um pouquinho mais, porque está muito amarrado também. Tem a situação, né? Ampliar um pouco mais só essa preparação, que já está acontecendo. Bom, fiz campanha com o Manu aqui no último domingo, começou de 8, foi, mano, 9 horas tu vai estar terminando já para sair à rua. Foi 1 hora de preparação praticamente. E se fosse ampliar mais, mas não dava, né? Tem a parte prática agora também. E assim, nenhuma instituição hoje, que as que eu conheço, que eu fiz campanha, é menos de 9 horas que sai. Até por uma questão de pessoal domingo, cansado, tal, descansando e tal. E é isso. Ela coloca só a ampliação da preparação. Agora veja só. Tudo que a gente está discutindo aqui, há uma relatividade muito grande. Vou dar um exemplo do que eu presenciei. Eu estava lá no Vicente de Paulo. E Emerson, dirigindo a campanha lá, quando eles encerraram, eu não fiquei até o fim. Quando ele encerrou a parte preparatória, saiu vários grupos em carros. Ou seja, eles se deslocaram para um determinado ponto para iniciar a campanha em lugares diversos. Para mim foi uma surpresa um negócio desse. Não é comum, não. Então, o deslocamento será compensatório. Saiu um exemplo de 8h30, né? E aí a redação tem que flexibilizar, de modo que, tomando como premissa, bater na casa das pessoas mais ou menos às 9 horas, para não ter o aspecto conveniente. Mas a gente sai de 8h30, tudo bem, 8h30, mas você tem um deslocamento do carro que vai para um determinado ponto, vai para outro. Então, nesse espaço de tempo, quando chega no ponto culminante, aí chegou às 9 horas. Então, é uma redação que flexibilize. Eu gosto muito de a gente observar que cada casa tem a sua realidade, né? Então, isso, conhece o local. No caso da gente lá no Augusto César, a gente sai caminhando. No caso daqui também, sai caminhando. Então, ao caminhar, tomar como princípio, 9 horas mais ou menos, bater. Porque tem casas até que eu observei na área que eu faço costumeiramente a determinada área, que eu fico com a minha caminhonete parado, para depois o pessoal vem, se encontra comigo, descarrega uma quantidade de alimento, eu boto na caminhonete, termino naquela área que eu fiz, vou para lá. Aí quando eu vou, aí o pessoal que descarregou a grande quantidade, esvazia o saco, aí eu concentro em outro saco, dentro da caminhonete, vou para a instituição. O que é que eu vou fazer? Vou chegar lá, tirar as doações da caminhonete, pesar, bater a foto, fazer a composição do relatório do notebook e vou também contar os dinheiros. Então, enquanto eu estou nesse processo fazendo, é o tempo que o pessoal está chegando. Aí vai o quê? Vai aglutinar o que foi arrecadado nesse espaço de tempo, de alimento e de dinheiro. Já é a menor quantidade. Então, todo esse cronograma de atividade, de ações, já está montado. Mas a gente começa praticamente por volta de 9 horas. Exatamente. O que a gente não pode perder é exatamente isso. Por que o horário? Por que o tempo? Porque exatamente assiduidade e pontualidade, que é a disciplina para que você possa estar dentro de um trabalho que vai lhe disciplinar a ser uma... Porque a gente vai fazer a campanha do quilo porque no dia a dia da gente a gente está muito desandado e a campanha do quilo vai enquadrar. Se eu vou fazer na campanha do quilo a mesma coisa que eu faço nos meus compromissos ordinários, a campanha não vai me ajudar. Então, a disciplina é para isso. Então, quando a gente vai tratar da questão do horário, é importante que a gente entenda que aquele horário está colocado ali, está posto, porque ele tem uma disciplina para ser. Porque você pode pedir qualquer horário,
mas você não tem que ter a disciplina, e a gente precisa de disciplina, então a disciplina ela tem tudo a ver com o trabalho de reforma que a gente precisa. Por isso que é importante que a gente entenda. Agora, é preciso ver a realidade do dia a dia. Eu coloquei aqui na observação, porque isso aqui entra a questão do crachá, como eu tinha falado, né? Eu acredito que seria mais interessante a instituição promotora ela fazer o crachá, tá certo? Ela ter toda a liberdade, ela fazer o crachá da forma que ela acredita que ela tem mais controle sobre os legionários, entendeu? Fazer todo esse processo. Eu acredito que não tem esse item aqui, mas deveria ser acrescentado. Porque aqui ele fala do saco e mochila, né? Providenciar, que é importante. E marcar dia e hora, né? Que é o que você vai marcar. O que é que você vai marcar? Porque você vai dizer, né? Qual vai ser o dia e que vai ser a hora da realização. Isso aqui está dentro da questão do 3, né? Que a gente falou, que é a fundação da campanha, né? Então a gente precisa. Então, esse item F, ele diz para marcar dia e hora para a realização. Ou seja, você vai dizer. Aí diz providenciar o G, providenciar saco e mochilas brancas, com palavra campanha do quilo, eu acho que isso mantém. Aí tem uma observação que eu fiz na H, comparecer à fraternidade espírita de campanha do quilo para comunicar o plano de trabalho e obter o cadastramento da mesma. Qual é o item da que mesma. Você tá falando? Esse é o H. Hã? 3H. Aí diz 3H. Cadastramento da mesma, talão e cartões de identificações. É isso é onde eu digo que a gente pode entrar com o item aqui do crachá ser promovido pela instituição e comparecer à fraternidade, na redação eu trocaria, comparecer à fraternidade espírita de campanha do quilo para a devida adesão. Entendeu? Você vai procurar a fraternidade para você ser adeso à fraternidade. E a fraternidade ela vai lhe dar o apoio. Vai lhe dizer, não, você não tem condições de fazer o crachá? Se você não tem condições de nada, a gente vai fornecer. Mas na medida que você puder, você prepara tudo com a sua. Eu acho isso que no H poderia mudar essa redação nesse sentido. O I, a campanha do quilo deve ser realizada aos sábados e ou domingo, de porta em porta, no horário de 8 às 11 horas, com 30 minutos iniciais reservado para preparação. Eu colocaria que a campanha do quilo, na sugestão que eu acredito, a campanha do quilo deve ser realizada aos sábados e domingo, né, de forma ordinária, isso é a forma ordinária da campanha do quilo, mas entre 8, se a gente quisesse aumentar mais, porque a gente acha que 2 horas está muito pouco, 9, a gente poderia até aumentar 1 hora. Não sei como é essa possibilidade. Agora, colocar aqui no mínimo 30 minutos de preparação. Você tem no mínimo 30, mas você dependendo, né, de como vai ser aquela. Porque o dirigente de campanha ele tem que sentir a área que ele vai, né, o público que ele está. Às vezes você faz 1 hora de preparação, mas se o pessoal participa bem da preparação, aquela, né, a pessoa sai mais. A gente sabe que tem pessoas hoje que têm dificuldade de chegar de 8 horas, às vezes está chegando próximo, porque diz lá, se você chega atrasado, lá no Bom Combate, diz que não é para participar, a orientação, né? Aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai tratar com essa disciplina? A gente vai colocar aqui o limite para chegar, porque aqui no roteiro não tem, mas se você for lá no Bom Combate, tem. Não dá para você chegar em cima da hora e fazer campanha. Aí eu acho que isso aqui é outra coisa que a gente deveria observar. Se a gente vai dar limite ou não vai aceitar o companheiro assim mesmo. Ou não vai colocar o dirigente na hora, é quem vai perceber se fica ou não. Mas é importante. A gente lá, a gente faz para fazer um exódio de 20 minutos. Geralmente eu gosto de fazer quando eu estou fazendo a vivência. Porque naqueles 20 minutos é o tempo que o pessoal está chegando, tudinho, aí a gente faz até a prece depois. Eu estou falando uma experiência nossa. A prece a gente nem faz nem no começo de 8 horas, a gente deixa para quando. Né? Mas isso aí é do dirigente. Eu acho que deveria ter essa liberdade do dirigente. Agora, deve sempre começar às 8 horas. Né? Então, e a gente, em vez de dizer que é 30 minutos para preparação, a gente coloca 30 minutos no mínimo. Ou seja, então, uma campanha ela tem que ter no mínimo 30 minutos de preparação. Agora, se você vai escutar mais ou menos, aí seria. Bom, eu queria falar uma coisa sobre você tocou já 2 vezes, eu ia falar e terminei esquecendo. Vou falar agora para não esquecer. Você falou no tocante à confecção de crachá.
Isso foi até discutido, parece, numa outra reunião aqui, eu não me recordo, é tanta reunião, mas ficou acordado o seguinte, que a confecção dos crachás vão acontecer, foi assim que ficou acordado, porém de forma gradual. Por quê? E por que essa preocupação de trocar o crachá? Porque o crachá estava com data de validade. Eu até brinquei com o Toninho, mas confundo de verdade. Se validade se tem em alimento perecível. O crachá não é perecível. Aí o Toninho justificou porque, na época, a diretoria interpretou a validade. Eu digo, você está vendo a complicação que está gerando, a realidade de hoje, pelo menos já chegou ao consenso que não vai botar mais data de validade. Não vai mais. Bom, e aí eu sugeri, que tudo que eu sugiro, eu penso na economia, no gasto. Então, é importante, mas não é imprescindível. Tem outros gastos que seja imprescindível, como foi feita a cotização por uma despesa que houve aqui, entendeu? Então, o crachá, eu até idealizei, numa folha A4, fazer a impressão dele com a numeração, fazendo referência atualíssima do CNPJ da instituição, tá certo? Isso comunicando a eles, tudinho, a importância, tá certo? E no crachá vem o CNPJ. E incentivar que nas mensagens tenha também o CNPJ. É uma forma dele regularizar o CNPJ, ele vê que vai entrar dividendos para ele, tá certo? Porque o ser humano, quando a gente fala, aí é a pergunta que não quer calar. Sim, e o que é que eu ganho com isso? Né? Aí você tem que ter essa estratégia psicológica de expor. Aí você vai ser feito com a logomarca da fraternidade, tudinho, fazendo referência ao dia da reunião e, sobretudo, CNPJ. Mas é um processo que tem que ser, primeiro, discutir com a instituição esses detalhes para fazer composição no crachá. E outra, evidenciar o CNPJ. E ao fazer isso, esse crachá, aproveitando o plástico já existente, aí já faz, bota ele naquele plástico ali, com o custo menor possível, não vai ter gasto. Então, um crachá desse vai durar 10 anos, 20, 15, 20 anos. Porque não vai ter mais data de validade. E o crachá como também o talonário. O talonário é um custo elevadíssimo para a fraternidade. A minha proposta foi acabar com isso. Não tem porquê. Porque é custo que vai para os cofres da fraternidade. É verdade, mas E está sendo intercambiado através de quê? Via e-mail, que já tem gente me mandando via e-mail, e quem não tem e-mail, aí manda via WhatsApp. Mas já usando o quê? O meio eletrônico, para ter menos custo. Cada vez mais eu estou implementando para diminuir custo, mudando cultura e a postura do compartilhamento de dados. Só encerrando, muito tempo eu vi que a coisa se degrada para outra coisa. Seu Marco, veja só. Mais uma vez, eu discordo de um ponto. Só não me chame de senhor. Marco, veja só. E Marco Polo. Se com o talonário hoje, as instituições têm dificuldade de fazer um relatório, imagina sem talonário. Eu sei que hoje a internet, pronto, eu trabalho no dia a dia com 7 WhatsApp. São mais de 10 formulários que eu tenho que preencher durante a semana do trabalho, para economizar isso aqui da prefeitura. Mas veja, no nosso caso aqui, se hoje o talonário já tem dificuldade de fazer relatório, mas sem talonário, que pode ser feito aí questão de 1 minuto, se interessarem, mas isso é para futuro ainda. Então, a minha sugestão, continuemos o talonário. Eu sei que é complicado, é gasto, né? Mas é uma forma de você fechar. E um talonário para 2 anos, né, mano? Mais ou menos isso. Se você botar 12, depende das campanhas que tenha na casa, se eu botar um talonário para 2 anos ou 3 anos, não vai ser tão encarecido assim, não. Então, eu digo o seguinte, se com o talonário hoje há dificuldade de dar o relatório, sem talonário, eu vou dar quando eu quiser. É um exemplo, tá? Assim. Olha, para responder só um detalhezinho. Esse talonário, o que é que eu fiz? Eu procurei padronizar um relatório padrão. Tem gente que vai e manda um relatório bonitinho, tal.
totalmente diferente do padrão. O que acontece? Aquele relatório que você mandou do ano todinho, vou ter que digitar ele todinho de novo, porque ele não está enquadrado no padrão. Percebe? Haja terapia ocupacional. Outro detalhe. Um relatório desse, eu peguei, se eu não me engano, foi o Caminhando para Jesus. Numa folha de A4, eu fiz 2 anos. Numa folha de A4. O que ele gastava no talonário, não sei quantas folhas, carbono, não sei o quê, numa folha de A4, eu já fiz 2026 para 2027. E tem mais, no padrão para a fraternidade. Porque quando ele mandar, ele já é um facilitador para a digitação. Mas eu já estou trabalhando para o pessoal me dar eletronicamente, porque otimiza as ações. Então, eu estou preocupado em trabalhar menos. Como é que eu vou trabalhar menos? Otimizando as ações, raciocinando. Não, aí exatamente, aí nisso, né? Aí a J, aí pronto, é essa questão, o mínimo da preparação. A letra J, demais locais de movimentação pública realiza-se aos sábados, domingos e feriados, no horário das 8 às 11 horas. Né? Se você, aqui ele orienta, se você quer fazer o que antes, jogo de futebol, aquela coisa toda que o pessoal que coloca, né? Esses horários. Aí eu coloquei, né? Que exatamente nesses horários observa o tempo de preparação ordinário, ou seja, ele pode fazer nesse lugar, mas sempre observando que tem que se fazer uma preparação. Não é isso? E a letra K não tem mudança. A campanha do quilo partirá sempre da instituição que patrocina, devem ser cumpridas as normas de funcionamento. Que eu acho também dessa que é essa questão. Ela esclarece, mas é até chover no molhado. Sim, mas a gente acha que não, mas tem pessoas que quer mandar eu já conheci pessoas das antigas que fazia campanha de ponto, ia para o ponto e pedia para um legionário levar a mochila e levar para a instituição também, nem aparecia nem na instituição. E essa é a questão, que às vezes a pessoa diz, não, mas é melhor que a pessoa faça assim do que não faça. Tem essas coisas que se fala, é feito eu chegar atrasado ou sair antes, não, eu estou com compromisso. Tudo bem, mas quando você vai ver, esse legionário sempre tem um compromisso e nunca encerra a campanha. Quer dizer, agora isso são detalhes, né, que é interessante. Olha, então vamos encerrar por aqui agora? Vamos. Quer dizer, foi ótimo. Foi ótimo o trabalho de hoje. Pronto. Né, e a gente encerra. E agradeço, né, a participação de Quando eu aqui conosco. Fizer o comentário, até a ata vai ter novidade, viu? Vai ter novidade. Eu vou mostrar uma ata que eu aprendi há mais de 20 anos por me idealizado. Eu vou dizer o item, quem falou e o que falou. Quando eu disser o que falou, você fez o comentário. Aí eu vou dizer, quem falou? Manuel. O que falou? Item 3, letra J. Percebe a objetividade? Suprimo a redação e objetivo a referência. Daqui a 6 meses, 8 meses, quer fazer uma referência? A ata do dia tal, o item tal, quem falou foi Manuel. Percebe a referência? Eu vou mostrar, vou provocar essa ata. É ótimo, porque quando a gente... Não, o que eu gostei, hoje foi mesmo trabalho com as 4, mas foi conciso, né? Isso. Isso. Quando a gente voltar na próxima, pode ser que o pessoal queira votar aí, né? E aí vai estar... Não, tem problema. Pode até voltar, não tem problema nenhum. Meu nome, faça a prece final. Vamos lá. Antes da prece, né? A minha estada aqui não foi polemizar, mas tentar entender ainda o movimento, somar, esclarecer e aprender, né? Novamente, dar, se é possível, nosso contributo a essa tarefa. É uma tarefa fácil, difícil, mas torna fácil. Jesus, mestre, amigo e Senhor, aqui estamos dentro da espiritualidade, Senhor, que Tu conheces cada um de nós, internamente e externamente. Nesse momento, Senhor, agradecidos estamos por ter chegado a esse momento,
por ter permitido, Senhor, aqui chegar a esta casa e ter discutido, se é que nós podemos assim dizer que somos discussores, Senhor, dos teus trabalhos. Mas aqui estamos tratando, Senhor, dos trabalhos materiais. Mas sem ti não somos nada. Sem ti, Senhor, nada fazemos. Sem ti, Senhor, nada realizamos. Então, orienta-nos, Senhor, inspira-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, dá-nos condições para isso, coragem, um pouco mais de coragem, Senhor, para que possamos assumir e dar conta daquele que nós assumimos perante ti, como compromisso espiritual, material e moral. Permitir, Senhor, que esta casa cresça, Senhor, se una mais, Senhor Jesus, já que ela é uma diretriz dessa tarefa, é uma mentora, Senhor Jesus, aqui no estado nosso de Pernambuco, que possa ser um exemplo mais e mais, Senhor, para todos aqueles que ainda não tiveram essa sensibilidade de entender a beleza desse trabalho chamado Campanha do Quilho, tanto quanto nós também, que ainda nós não entendemos ela na sua plenitude, mas estamos nos rastejando, Senhor. E Tu entende cada um de nós, nossas limitações, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas dificuldades, Senhor. Ajuda nesse sentido a vencer a nós mesmos. E ampara, Senhor, nós sempre rogamos também para esta casa, para o seu diretor, Antônio Alves, para os seus comandados, para os seus, aqueles que se encontram colaborando, nosso irmão Marcos, nosso irmão Manuel, nossa irmã Rosemary, que se dispuseram nesta tarde a aqui estar presente, Senhor. Ajuda e ampara todos eles no dia a dia, dá inspiração, orientação e intuição, para que o trabalho aconteça, Senhor, e flua, porque não é nosso, passaremos, e o trabalho virá para outros continuarem nessa bela tarefa chamada Campanha do Quilho. Permite, Senhor, que saiamos em paz desse recinto, levemos um pouquinho de paz, Senhor, para as guerras do dia a dia, para a nossa casa, Senhor Jesus, um pouquinho de luz, um pouquinho de saúde, Senhor, que Tu conheces cada um de nós, ajuda aqueles que ainda não despertaram, mas que vão despertar mais cedo ou mais tarde, para essa nobre tarefa. Enfim, eu te digo, Senhor, do meu coração e por todos que aqui se encontram, obrigado, Senhor, pela tarde feliz que nós tivemos de discussão, que seja uma discussão salutar, mesmo que nós discordemos, mas faz parte, Senhor. Talvez desse discordar surja algo novo, desperte algo novo para o trabalho continuar, ainda que nós não despertamos em relação ao plano espiritual. Obrigado por tudo, Senhor, em Teu nome. Damos por finalizado o trabalho aqui, retornando para lá, nosso irmão que está dirigindo o trabalho, para que dê mesmo por finalizado, por completo, na tarde de hoje. Assim seja, Senhor. Ô, não, vem ver aqui.